Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando mais um calendário temático de 2018 do Sebrae Minas. Tem sempre uma solução exclusiva para o seu tipo de negócio e eu vou falar sobre tendência. Tendência é um assunto muito espinhoso, um assunto meio complicadinho, né? Então, eu queria dar só alguns dados para vocês para contextualizar de onde que eu tirei esse negócio de falar de tendência. 81% dos consumidores fazem uma busca online antes de decidir pela compra. O Brasil, como vocês sabem, todo mundo deve estar, quem não está assistindo no celular deve estar, pelo menos com o celular no bolso, ou então deve estar multitarefando. As pessoas vão ter mais de um celular por habitante até o final de 2017, enquanto são 4 PCs para cada 5 pessoas. Os brasileiros estão cada dia mais comprando pela internet, como vocês sabem, e o e-commerce é o tipo de distribuição que mais cresce e cresce de uma forma sustentável ano a ano, né? Desafio vocês a achar outros negócios que cresceram nos últimos 4 ou 5 anos nesse tipo de ritmo. Por que eu posso falar de tendência? Na verdade, ninguém pode falar de tendência, porque tendência é meio que uma previsão de futuro, né? Eu sou um designer, eu tenho um escritório de design com meu nome mesmo, afinal, minha mãe já fez esse favor de dar um nome bem estranho para mim, eu não precisava inventar outro, né? Então, o cara é designer no nome do escritório. Eu também sou sócio de uma startup chamada Prozas, né, que faz investimento social, conecta investidores e patrocinadores de investimento social. A startup está incubada lá em São Paulo, no Cívico. Eu também lancei uma outra startup chamada Hey GIFs, uma cabine de fotos e GIFs animados para festas. Também um negócio realmente inovador. Eu também sou diretor hoje de conteúdo da AB Design, a Associação Brasileira de Empresas de Design, sediada em São Paulo. Já há 3 anos que eu estou lá, e eu tenho um blog de gastronomia que chama Eu Já Comi, que eu tenho há 6, 7 anos mais ou menos também, que é um blog, para quem gosta de gastronomia, segue Eu Já Comi lá, é um blog razoavelmente relevante lá, tem umas 400, 500 receitas lá, e o meu passado me condena, inclusive ganhei um programa da Ana Maria Braga, se você achou que já me viu em algum lugar, talvez você esteja me lembrando dessa época aí, mas enfim, eu estou em vários lugares diferentes e hoje eu vou falar sobre tendência, então hoje eu não vou falar sobre marketing de conteúdo, né, gente? Se você é um empreendedor, um micro e pequeno empresário, você já sabe o tanto que marketing de conteúdo é importante para o seu negócio. Você potencialmente já sabe o que é dominar o momento zero da verdade do seu negócio, o que é dominar uma busca do Google do seu negócio. Eu também não quero falar hoje sobre funil de venda. Se você é um empreendedor e tem alguma coisa de marketing digital, idealmente você já tem uma noção que você tem que pegar os seus visitantes, transformar eles em leads, transformar em oportunidades e depois transformar em clientes, né? Também não preciso falar que para isso você tem que cuidar do tempo de carregamento da sua conexão de celular, da sua capacidade do mobile, né? Isso para mim não é tendência mais, isso é realidade. Eu também não quero falar hoje sobre a dificuldade de saber o que está acontecendo com o tráfego do Google. O Google não diz muito para a gente mais sobre o ranqueamento orgânico, como que ele funciona, quais palavras que estão indo bem, quais que estão indo mal. Hoje ele tem o terror do profissional de SEO que chama Not Provided, né? Ele não fala mais pra gente qual palavra que levou até o seu site, da forma orgânica. E do outro lado, vocês também já devem ter percebido tanto que páginas do Facebook e consequentemente do Instagram, já que são do mesmo dono, estão caindo no alcance orgânico. Então a gente não consegue mais entregar tanta coisa dentro dessas redes organicamente, a gente acaba tendo que pagar ali pelo que a gente chama de impulsionamento, né? Nosso querido Mark Zuckerberg está com alguns probleminhas aí para poder resolver, né? Bom, outra coisa que eu já digo que não é tendência mais é ao vivo, vídeo ao vivo. Hoje eu estou falando aqui para vocês, para mim ao vivo, né? Que eu estou falando tudo de uma vez, mas vocês vão me ver de uma forma assíncrona. É legal notar que as publicações ao vivo têm um engajamento muito maior do que as publicações não ao vivo, né? A gente chama de nativas. O crescimento do ao vivo tem sido absurdo e a ação tomada quando a ação que você faz é ao vivo, ela é muito mais efetiva, né? Aí a gente tem alguns gráficos, para quem quiser olhar o Social Bakers, tem um estudo legal sobre isso. E por último, gente, eu não vou falar sobre fazer aquela selfie de 10 mil likes no Instagram. Como conseguir curtidas sem ter que pagar por elas, né? Não é o assunto de hoje. De novo, isso para mim já se passou, né? Quem já viu essa selfie acontecendo? Então vamos lá, o que é uma tendência? Uma tendência é apenas uma direção, ela não é ainda algo concreto que pode ser tomado. A gente espera que essas tendências possam ajudar os negócios de vocês
a pensar um pouquinho no futuro, a pensar um pouquinho como é que eu estou modelando o meu negócio, como é que eu estou modelando a minha venda, como é que eu estou modelando o meu cliente, o que eu estou fazendo em relação a isso. Então nós vamos entregar hoje 5 tendências reais oficiais dos últimos eventos internacionais dos quais eu participei. E eu vou começar logo com a primeira delas. A primeira delas é: a conveniência sistematicamente tem batido o preço na hora da decisão de compra. As pessoas compram muito mais hoje por conveniência do que pelo preço, né? O que é conveniência? É pensar o mínimo possível para fazer a compra. Esse aqui é o Digit, que é um exemplo excelente para isso. O Digit é um sistema que você dá a permissão para ele cuidar da sua conta bancária e ele começa a tirar seu dinheiro e guardar e investir, sem você necessariamente optar por isso. Você basicamente fala: o Digit, dá uma olhada aí, quando você achar que eu estou podendo guardar um dinheirinho, guarda para mim, né? Então, o que é isso? É uma coisa tão automatizada, tão natural, né? Claro, usa inteligência artificial para poder determinar quando que eu posso tirar dinheiro e quando que eu não posso, mas eu não quero pensar que hora que eu guardo dinheiro, né? Algumas buscas no Google têm crescido absurdamente. As buscas por perto de mim no Google cresceram 75% no último ano. Por que elas cresceram tanto? Porque as pessoas querem aqui, perto, agora, aberto hoje, né? Perto de mim. As pessoas estão cada vez mais esperando que as marcas consigam entregar para elas as coisas de um jeito mais rápido, mais fluido, sem ter que pensar muito, sem ter que escolher muito. Então, convido vocês a pensar um pouquinho nisso. Como que o negócio de vocês está formatado? Vocês estão dando muito trabalho para o cliente conseguir comprar o seu produto ou o seu serviço, né? Como que ele poderia comprar de uma forma mais fácil? Muita gente fica falando às vezes: mas eu quero que ele escolha, eu quero que ele escolha isso e aquilo. E o processo de escolha do cliente às vezes se torna um negócio tão gigantesco que ele desiste, né? Vivi esse negócio agora com o cliente, nessa semana. Ele queria que o cliente dele escolhesse isso, escolhesse aquilo. Coisas que o cliente lá na ponta não tem condição de tomar a decisão. Então toma a decisão por ele e faça ele ser feliz, sabendo o que ele precisa, obviamente, né? Entendendo a necessidade dele, obviamente. Por que isso tudo? Porque a gente é preguiçoso. Basicamente, nossa raça humana é feita para economizar energia sempre que possível. Sempre que dá, a gente faz o mais fácil, né? É isso que a gente faz como seres humanos que somos. A segunda tendência que eu queria destacar hoje para vocês, a gente chama de solely mobile. Os usuários hoje, por exemplo, tá no Facebook, esse é um dado do Facebook IQ, bem legal, Facebook brasileiro, 29% desses usuários, eles só usam o celular, eles não usam o desktop. Então não é mais uma questão responsiva de você pegar o que você tem ali no desktop e passar para o celular, né? Resolver o desktop e ver como é que funciona no celular. Esses caras, eles só têm celular, você não vai atingir ele no desktop. Então, o que a gente chama de mobile first na web é um pouco isso, é um pouco você conseguir pensar ao contrário, pensar primeiro na cabeça do celular para depois pensar na cabeça do laptop, do desktop. E o mobile, ele influencia muito o nosso comportamento, né? O mobile faz a gente hoje 41% mais rápido, as atividades são feitas de uma forma mais rápida, porque ele é menor, cabe menos coisa, ele é mais fluido, você consegue mexer com a tela e por aí vai, né? 3 apps hoje respondem por 80% do uso do celular. Eu faço esse desafio para vocês. Se você está pensando em montar um aplicativo, ou em desenvolver, ou em fundar, ou em investir, lembre-se que as pessoas usam pouquíssimos aplicativos na vida real, né? Esse aqui é o meu, tem um sitezinho que chama Rescue Time, se vocês quiserem dar uma olhada, você faz um cadastro gratuito lá. E esse aqui é o meu Rescue Time, tá? A minha atividade no mês de abril, por exemplo, com o que eu usei de aplicativo. Então você vai ver ali, o maior deles ali é Voz, né, que não é um aplicativo, obviamente. Depois eu tenho WhatsApp, Instagram e YouTube. YouTube é por causa das minhas filhas, que assistem YouTube no meu celular. Mas se você tirar o YouTube, já que não sou eu quem assisto, eu vou ter o WhatsApp, Instagram e Gmail, que vão responder aí por mais de 80% do tempo que eu gasto com aplicativos. Então, como fazer um aplicativo relevante o suficiente para ocupar esse espaço que está faltando ali dentro das pessoas, esses outros 20% do tempo, né? Seu aplicativo precisa ser muito bom, precisa dar algum superpoder. E eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre isso. Você acha que o seu site ele é mobile friendly ou ele realmente faz o que o mobile precisa fazer, né? Ele entrega as mesmas coisas? O mobile, o cara está na rua, ele tem menos tempo, ele não vai digitar um formulário tão longo, ele às vezes tem uma necessidade diferente, né? E uma pergunta que eu faço toda vez que alguém chega com um aplicativo para mim: poderia ter sido um site? Precisava ter feito um app para isso?
Aplicativos são muito mais complicados de desenvolver, muito mais caros de desenvolver, mais caros de manter e mais difíceis de dar certo do que um site. Uma coisa que está aparecendo na busca do Google ali, um pouquinho mais fácil do que aparecer na busca de app, né? A busca de app não mostra todos os apps existentes dentro do ranqueamento padrão deles lá. Então, façam essas perguntas para vocês mesmos e, se você está afim de mexer com o aplicativo, desconstrua a sua ideia de aplicativo primeiro e tente entender onde é que você encaixa na vida das pessoas. Falando em aplicativo, uma das coisas que faz um bom aplicativo é a voz, né? O uso dos comandos por voz é uma grande tendência, sem dúvida. Amazon está investindo pesado na Alexa, Google está investindo pesado no Google Home, Microsoft está investindo pesado na Cortana, Apple investindo pesado na Siri, né? E por aí vai. São esses bots que fazem os comandos por voz, o assistente virtual por voz. Tem um videozinho aqui curto, que hoje eu não vou passar, mas que conta um pouquinho essa história de fazer um pedido hoje, né? Que é uma loucura você pensar que hoje você faz um pedido, você tem que digitar seus dados, digitar um monte de coisa, digitar onde é que você quer receber, digitar seu cartão de crédito, né? Nesse caso aqui, o David Wang está fazendo um pedido da paneira e ele fala: ô, paneira, quero comida. Aí a paneira fala: pô, quer o quê? Olha, quero um sanduíche de bacon. Beleza, você quer bebida? Ah, quero. E aí ele escolhe ali rapidinho, né? Esse aqui é um bot, é uma das tendências, não é um aplicativo, só para vocês entenderem, né? Ele é construído dentro das interfaces do Google ou da Siri, no caso da Apple. E aí ele fala: ó, tá aqui, seu pedido é esse, posso fechar? Ele já sabe, gente, os celulares já sabem qual que é o seu cartão de crédito, eles já têm a informação de onde você mora e de onde você está, se você está onde você mora, se está no trabalho, se você não está. Então não precisa, teoricamente, a gente estava falando lá sobre conveniência, né? Ficar entrando com esses dados toda hora de novo, né? Então ele mostra um pouquinho dessa automação e de como que esses processos de pedidos podem ser muito mais fluidos. Ele demorou ali mais ou menos, né, enquanto eu falei aqui, um pouquinho menos de 1 minuto para fazer um pedido de um sanduíche com suco na casa dele, pagar e ainda criar uma conta de fidelidade. A voz muda um pouquinho o comportamento dos usuários, né? As buscas por voz, que estão crescendo bastante no Google, elas têm mais comprimento do que as buscas por texto. Por que, de novo? Porque a gente é preguiçoso. Porque a gente, quando vai digitar, dá muito mais trabalho. Quando vai falar, né? Haja visto o famoso áudio de WhatsApp. O que é o áudio de WhatsApp? Ah, Caleb, então, eu estou aqui pensando se... E fica aquele áudio insuportável de 1 minuto e meio. Sabe do que eu estou falando? Vocês devem estar rindo aí, espero do outro lado. As pessoas, quando elas falam, elas têm menos trabalho do que quando elas escrevem, né? Do outro lado, a gente tem a busca por voz crescendo absurdamente e, teoricamente, ali, em 2020, ela vai passar pelas buscas de palavras normais, né? Então, como que a gente está otimizando pelas buscas por voz? Como é que a gente está pensando sites e pensando no nosso conteúdo para que a busca por voz seja correspondida? O que as pessoas falam que elas não escrevem, né? É um outro tema legal para a gente pensar. O quarto, o equalizational, é uma tendência também inevitável, você pode dizer um pouquinho mais polêmica e que mexe um pouquinho mais com as crenças, com a religião das pessoas. Mas é fato que hoje a comunicação precisa se adaptar às diferentes necessidades, realidades, culturas, etnias, gêneros, orientação sexual e por aí vai, né? Esse aqui é um trabalho da Angélica Dassar falando sobre a beleza em cada cor e falando sobre a aplicabilidade de alguns tipos de comunicação, né? E como é que essa multiplicidade de raças que a gente tem pode ser adereçada de uma mesma forma, sem ser o politicamente correto de colocar um japonês, uma loura, uma morena, uma mulata, em todas as peças que você faz, né? Como que a gente foge disso e vai para um momento de real diálogo e real entendimento de cada um desses públicos. Teve um exemplo recente, uma novela das 9, né, da Ivana, ou Ivan, como queiram, e para vocês terem uma ideia, dentro do Facebook hoje, se você vai cadastrar gênero, você tem, acho que, mais ou menos uns 27 gêneros possíveis de se cadastrar. Não são mais homem, mulher e outro, né? Então existem várias classificações possíveis, mas o que o Equalizational fala não é só sobre identificação de gênero, também, mas é sobre ultra customização. Então esse aqui é um exemplo, a Curology é uma empresa americana que fez um sistema
em que você identifica qual que é o seu tipo de pele e eles constroem um creme facial específico para o seu tipo de pele. E aí ainda vem com essa caixinha, né, I was made for you, quer dizer, eu fui feito para você, porque é um blend feito realmente só para você, ou pelo menos teoricamente só para você. Não é nem para quem toma um pouquinho mais de sol que você, nem para quem é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, não passou pelas mesmas coisas que você. Né? Então, o que isso consegue fazer? Uma proposta de ultra customização. É um produto que não é de massa, ele é único, né? A gente chama de tailor-made. Nesse sentido, então, o que a gente pode pensar um pouquinho? A gente pode falar sobre ultra segmentação da oferta, quer dizer, eu tenho produtos que são para uma pessoa e funcionam, mas eu consigo ir adaptando ele para cada uma dessas pessoas. Eu tenho atuação por nicho e eu tenho a adaptação das técnicas existentes às demandas do que a gente chama de gender blur, que é essa difusão da identidade de gênero. Né? Muitas coisas hoje, a gente ainda coloca elas como feitas para homens, para mulheres, né? Ou cria esses papéis muito ainda sólidos. Os papéis de gênero hoje são muito mais fluidos, são as mulheres que trabalham muito mais do que o homem e que ganham muito melhor, e o homem que cozinha e cuida das meninas, e etc. Né? Então, o gender blur também é uma subtendência aí do Equalizational que precisa ser entendida e explorada. E a última delas é a automação e o uso de inteligência artificial para automação. Né? Vou dar um exemplo aqui da área médica ótimo, que é o EIDA. O EIDA, ele te pergunta algumas coisas, na verdade um bocado de coisas, ele chega lá umas 30, 40 perguntas, e te dá uma estatística do que você pode estar sentindo. Quer dizer, ele não te prescreve, mas ele, usando a inteligência artificial, usando a sua localização, usando o histórico, usando as respostas e usando a estatística que ele já tem global, ele te fala, olha, você tem 23% de chance de estar com pneumonia. Dá uma olhada, é melhor ser ir no médico. Né? Então, esses níveis de automação aparecem em lugares diferentes. Esse aqui é um exemplo também, lá da Amazon, em que você conseguia pagar com um sorriso. Né? Quer dizer, você chega na loja, sorri e está pago. É sério. Né? Sorri e está pago. O que é isso? É uma câmera que faz o reconhecimento facial avançado, que já tem seus dados de pagamento, obviamente, você já pagou lá em algum lugar, você já comprou online, fez alguma coisa desse tipo, e a partir dali, você simplesmente é reconhecido e é debitado. Né? Ou seja, maneiras automatizadas e inteligentes de se fazer as coisas. Né? Então, vou deixar aqui para vocês mais algumas provocações dessa história de tendências. Os processos que vocês têm nas empresas de vocês hoje são automatizáveis? Vocês conseguem imaginar o tanto de trabalho mecânico que vocês têm, que poderia estar sendo investido de outra forma se esse processo todo fosse automatizável? Esse exemplo do pagamento é um exemplo claro. Né? Hoje, na maioria dos lugares que a gente vai, uma pessoa entra, tem que entregar um cartão, a outra pega, enfia, digita o preço, dá ok, toma, digita a sua senha, vai querer sua via, não vai querer sua via, nananã. Esse processo dura muito mais tempo, ocupa uma pessoa que podia estar fazendo outra coisa, por exemplo, né, no caso do Express Checkout. Então, falando sobre comércio eletrônico e sobre essas dimensões da automatização, a gente tem 3 dimensões, tá? Uma dimensão do agente, quer dizer, o agente pode ser físico ou pode ser digital, eu posso ter uma pessoa física ou digital. Eu posso ter um produto físico, ou seja, eu tenho uma caixa de leite, é um produto físico, ou eu posso ter um produto digital, por exemplo, essa palestra é um produto digital, e eu posso ter o processo sendo de forma física, ou seja, eu enfiei o cartão na máquina, ou digital, eu sorri para pagar. Né? São as 3 dimensões aí do comércio eletrônico. E todo mundo fica me perguntando muito, mas e o que é startup, afinal de contas? Né? Como é que você define startup? A gente gosta de definir startup como alta capacidade de escala em ambiente de incerteza. Naturalmente, é mais fácil você fazer isso usando dispositivos eletrônicos e usando automação, né? Para você poder ter ganho de escala. Mas nada impede que você consiga inventar uma startup totalmente física. Só é mais difícil crescer, então, teoricamente, não cabe tanto como startup, você fica no meio do caminho. Né? Para quem quiser assistir o TED do Bill Gross, fala sobre por que as startups têm sucesso, né? Eu vou estragar aqui a resposta e dar um exemplo do Netflix. Por que vocês acham que o Netflix teve sucesso? Vocês acham que ele foi a primeira empresa a pensar em fazer a transmissão de streaming, de vídeo e de filme e de série? Ele não foi. Né? A gente tinha há muito tempo atrás, para quem lembra, o Netmovies, que fazia isso também. O que diferenciou o Netflix do Netmovies é o timing. Então o timing é uma das coisas mais importantes do que a ideia. Na época que o Netmovies apareceu,
não tinha velocidade de internet ainda para fazer essa transmissão, né? Então, a qualidade da experiência não era muito boa. O Netmovies acabou quebrando antes do Netflix surgir, e o Netflix apareceu já num nível de entrega muito melhor e com uma internet muito melhor para poder usar, né? Agora, tem uma coisa para mim que eu entrei em acordo com o Sebrae que é mais importante do que o timing, é a gestão. E para mim, se o negócio não é bem gerido, não tem mais nada que o resolva, né? Não tem mais nada que o solucione. Para deixar os últimos questionamentos para vocês, os produtos digitais fazem a gente economizar tempo ou usar ele melhor, ou seja, eu gasto ele da forma que eu gosto, ou eu deixo de gastar meu tempo. E se você estiver pensando em como fazer um produto digital, pense sempre no que é desejável primeiro, pense sempre no lado humano primeiro. Depois do lado humano, você pensa no negócio, se é viável, e depois você pensa se é factível do ponto de vista tecnológico. E aí você encontra, aí, segundo o Tom Kelly, do Change by Design, essa interseção entre o desejável, o viável e o factível, para chegar num negócio, uma ideia de negócio legal. Espero que você tenha o timing e a gestão para fazer eles acontecerem da forma certa. Vou deixar a última reflexão para vocês. O Uber, que é uma companhia de táxi, não é dono de muitos veículos. O Facebook não é dono de muito conteúdo, não cria muito conteúdo. O Alibaba, que é o maior revendedor de coisas do mundo, não tem inventário. E o Airbnb, que é um dos maiores serviços de acomodação do mundo, não tem muitos terrenos. Então tem alguma coisa bem interessante acontecendo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessas tendências. Contem sempre com o Sebrae para poder ajudar vocês nisso. E agora é com vocês. Se quiserem me seguir no Instagram, no Caleb As, ou no escritório Caleb Design, também podemos continuar essa conversa por lá. Um abraço e até a próxima.